Boa tarde, pessoal. Esse é mais um episódio do nosso podcast da Lindsay, o Irriga Aí. E estamos no segundo dia da AgriShow já, né? A feira já tomou corpo, hoje é um dia extremamente movimentado. Ontem a gente teve bastante movimento, mas hoje realmente é um dia típico de AgriShow, quente, seco, com bastante cliente em todas as regiões. E irrigação, sem dúvida nenhuma, acaba sendo a estrela da feira, porque a gente vive um momento muito particular no Brasil hoje, né? A gente está tendo uma perda de safra por razões climáticas, a gente tem preço de commodity com preço menor do que a gente estava acostumado também, e a solução mais rápida para a gente solucionar um problema desse é irrigando. Com irrigação a gente consegue atingir níveis maiores de produtividade e a gente consegue também ter mais certeza das janelas de plantio, que uma das coisas que atrapalhou bastante esse ano no Brasil, né, professor, foi a gente atrasar o plantio porque não tinha chuva. Então, sem dúvida nenhuma, nessa edição da AgriShow, a gente está tendo aqui a irrigação como uma das estrelas da feira. Professor Otávio, se apresenta para o nosso público, por favor. Fala, turma. Boa tarde para todos vocês. Grande alegria estar aqui no podcast falando com vocês nessa tarde quente, seca. E, como você falou, na irrigação brilha os olhos mesmo. E nessa feira ela brilharia mais ainda, né? Se a gente baixasse essa poeira, irrigação sempre rouba a cena quando a gente fala de agricultura. Bom, eu sou o professor Otávio Neto, eu sou engenheiro agrônomo, sou formado pela Universidade Federal de Sergipe, com mestrado e doutorado pela Exalc, né, e atuo no setor de irrigação, na área de irrigação, com recursos hídricos e também agrometeorologia dos cultivos, tudo isso voltado para altas produtividades. Então a gente, além do nosso trabalho na universidade, nas consultorias, também fazemos um trabalho em rede social, lá no @Dr. Otávio Neto, onde a gente abre a mente das pessoas a respeito da importância da irrigação, trazendo essa técnica cada vez mais para o lugar que é de direito dela, que é no centro ali no agro, porque hoje no gargalo climático, irrigação é com certeza uma dessas ferramentas que nos ajuda a vencer esse desafio. Eu agradeço pelo convite, vamos ter um papo legal aqui hoje. E eu reforço, eu convidei você para participar dessa nossa conversa. A gente se conheceu pessoalmente em Fortaleza no ano passado, no encontro técnico de irrigação, né? E aí eu comecei a acompanhar o teu perfil, @Dr. Otávio Neto, tá certo, né? @Dr. Otávio Neto, até para os nossos ouvintes poderem procurar você lá no Instagram. E eu me encantei com o conteúdo, porque normalmente irrigação ela é pesada, tecnicamente falando. E você passa as informações de uma maneira muito leve, muito tranquila. O conhecimento é técnico, é profundo, mas a didática que você apresenta lá no teu canal é muito fácil para que as pessoas, até mesmo aquelas que não são do agro, entenderem a importância da irrigação. O que te inspirou? Qual que foi a faísca que te deu vontade de fazer um canal específico de irrigação nas mídias sociais? Exatamente esse bloqueio que as pessoas tinham em irrigação. Sabe o patinho feio, quando você fala sobre a hora de irrigação, as pessoas te olham como um gênio, porque elas acham que é uma área só para pessoas que têm facilidade para cálculo e tudo. Não. Tem a parte do cálculo? Tem, mas a gente tem uma amplitude muito grande de você atuar com irrigação. E aí, nessa época, foi em abril de 2020, eu estava em uma transição profissional, então eu estava dando aula na instituição e alguns alunos não tiveram aula comigo e gostaram da experiência por meio de outros alunos. Aí falaram, e aí, como é que a gente pode ter aula com você? E também na pandemia, a gente não podia ter aula presencial. E eu pensei em casa, olha, vou fazer alguma coisa que seja mais rápido, as pessoas consigam acessar o tempo todo para ter essa informação na palma da mão. Literalmente, eu lembrei do celular, falei, vou criar um Instagram e vou ficar aqui postando conteúdo. Começou como uma brincadeira. E aí foi tomando corpo, foi ficando algo mais sério, fui recebendo interação de pessoas e eu fui percebendo, Cristiano, que existiam muitas dúvidas mal resolvidas e dúvidas muito básicas. Falei, vamos facilitar o entendimento e usar um linguajar acessível a todos, porque eu uso muito a frase de que o agro é de todos. Não só para quem está no setor agro, mas todo mundo se beneficia do agro. Então a ideia era trazer também, não para os técnicos apenas, não só para os produtores, mas para a comunidade geral, de maneira facilitada a importância do agronegócio, da irrigação. Porque uma pessoa leiga, ela pode se tornar um irrigante a partir do momento que ela decide comprar uma área mesmo pequena e depois querer irrigar. Então é preciso que essa pessoa tenha um entendimento básico da técnica para que quando a pessoa, um especialista, chega para conversar com ela, tem uma conversa técnica e vender esse produto, ela seja um comprador mais consciente do que precisa.
não só do ponto de vista capitalista, mas também do ponto de vista de sustentabilidade, De entender conservação, um recurso, né? conservação. Então, acho que o nosso papel lá está sendo muito legal, a gente também aprende muito com isso e ouve muitas pessoas, isso ajuda a mostrar qual caminho que a gente tem que seguir nessa missão de comunicar, né, na internet, isso tem sido muito positivo. Legal, e assim, até compartilhando uma experiência pessoal minha, né? Eu trabalho com agronegócios há mais de 25 anos, sempre com equipamentos agrícolas. E nos últimos 4 anos, com essa experiência na Lindsay, aprendendo sobre irrigação. Para mim também é uma jornada de aprendizagem. Eu todo dia aprendo aqui. Aprendo com os clientes, aprendo com os nossos distribuidores, que são extremamente experientes no mercado. Mas eu não conhecia irrigação. Quando eu comecei a trabalhar na Lindsay como diretor comercial, eu pensei, eu vou ter que correr atrás agora e entender mais esse mercado. E não é só produto, é mercado. Porque o mercado brasileiro é muito pouco explorado. A gente tem menos de 5% das áreas irrigadas no Brasil. São Paulo, a gente irriga menos ainda. Então, eu precisei buscar conhecimento em ferramentas que me permitissem, ao longo da minha rotina, entender mais irrigação. E aí os podcasts, que também é um filho da pandemia, né? Eu acho que depois que a pandemia aconteceu, todo mundo começou a entender o que era podcast, começou a entender mais como é o poder do aprendizado via internet. Eu também virei um filho desse novo modelo de aprendizagem. E aí foi aí que eu conheci o teu podcast, o podcast do professor Tangerino, que eu escuto toda semana Pode Irrigar, também, né? o Pode Irrigar da Unesp. Então, graças a essas ferramentas que uma pessoa leiga como eu pôde começar a trabalhar e entender mais as dinâmicas da irrigação. Cara, e curioso que eu já falei até pro professor Tangerino, que eu já cheguei a estudar para a prova usando os podcasts dele como uma pílula de conhecimento, um nuggetzinho de informação ali rápida. E eu já recomendei o pessoal escutar podcast. Eu gosto muito de participar do podcast, porque eu consumo muito esse tipo de produto quando eu viajo. Porque é como os audiobooks de até pouco tempo atrás, os podcasts tiveram essa cara mais dinâmica de algo que é espontâneo, surge, e a gente conversa e vai fluindo quando tem interação, quando é ao vivo e tem o pessoal lá no chat, isso também é muito legal. Então, a gente acaba também, né, se comunicando dessa forma. Os podcasts são muito positivos, eu aprendo bastante. O tempo todo a gente, quando recebe do produtor, do cliente, né, do aluno, do consumidor, enfim, o que ele acha sobre aquilo, a gente também está aprendendo. Porque às vezes a gente aprende com quem não sabe, né? O podcast tem cara de rádio AM. Exato, né? É bem isso mesmo, só não tem o chiado. É só não ter o chiado, né? Outra pergunta que eu queria fazer para você. A gente vê também a irrigação não sofrendo, né? Mas ela acaba tendo que passar por barreiras de desconhecimento de algumas camadas da sociedade. Então a gente eventualmente escuta a água para uso rural compete com o uso urbano. A água, a irrigação, ela pode mudar até o clima de uma região e seca um rio, né? Que tipo de informação que a gente consegue passar para a sociedade, que é leiga, principalmente, como é que a gente mitiga essas informações que são erradas e mostra que, de fato, a irrigação hoje a moda é ESG, né? É, sem dúvida nenhuma, a prática mais ESG da irrigação, porque a gente armazena água quando tem excesso de água e a gente usa a água quando a gente precisa da água. Como é que a gente pode se comunicar melhor com a sociedade para que essas informações sejam mais trabalhadas? Cara, isso é uma linha editorial que eu vou começar, porque é um gargalo mesmo, é um ponto de inflexão assim na hora de tomar a decisão. Eu sempre costumo falar para os alunos na faculdade, para eles entenderem melhor sobre a lei que nós temos no Brasil, a Lei das Águas, né? A 9433 de 97. Eu não gosto de lei. Quando você lê essa lei, ela é muito clara sobre tudo isso. E aí as pessoas que não são do meio agro vêm com essas informações de que a irrigação vai secar os rios. Eu até hoje não vi. Poucas pessoas viram rios secos. Eu tenho certeza que quem está ouvindo viram rios secos. A não ser os nordestinos, porque já é uma questão natural. Perenes, né? Exato. Então, eu nunca vi isso acontecer. E para quem não tem essa informação, veja, a Lei das Águas coloca lá 5 instrumentos. E um dos instrumentos é a outorga. Falo muito de outorga, que é uma autorização que o órgão ambiental dá previamente àquele irrigante. Então, eu quero irrigar, eu tenho um pivô, vou fazer irrigação, eu preciso de tanto de vazão. Eu vou captar naquele ponto. O órgão ambiental vai ver essa demanda técnica e vai analisar dentro da bacia hidrográfica se aquela captação vai ser deletéria, vai ser ruim para o corpo hídrico. Porque na lei lá está muito claro. Se houver desabastecimento, se houver crise hídrica,
setores de irrigação e abastecimento industrial param. Todos os São os setores primeiros param. a desligarem as bombas, né? E o último, a prioridade de uso é abastecimento humano e dessedentação animal. Isso tá bem claro. Isso é muito claro. Então basta você ir lá na lei e ver isso. Isso é seguido. Então, a água que é captada do rio, ela foi meticulosamente autorizada, não vai comprometer o regime hídrico, existe uma vazão mínima que tem que permanecer e uma fração dela que fica outorgada. Então isso nunca vai acontecer, sem falar que a própria irrigação contribui no ciclo hidrológico, porque se você pega uma água de baixa qualidade, uma planta consome, ela transpira, essa água volta com qualidade excelente, é um filtro. A planta é um canudo ali, um círculo fechado, né? Exato, então ela retém aquilo por um tempo, enquanto você está ali se alimentando de um milho que segurou essa água por um tempo, mas depois volta para o ciclo hidrológico. Isso é perfeitamente normal, né? Em forma de chuva e volta para o lençol freático. Né? Então a gente não usa, a gente não consome água, a gente só usa ela por um período e ela volta para o empréstimo. A gente utiliza, é um empréstimo, essa palavra é boa. Emprestada, é uma pegada hídrica, tem até o nome, né? Quanto que eu tô carregando ali, você pega um produto, um tomate aí, e põe lá no micro-ondas, vai desidratar. Aquilo tudo que foi de diferença de peso é água, a água que foi emprestada. Exatamente. Então, se a gente não tiver essa visão, por isso que a minha esposa é professora de infantil, e a gente sempre comenta, né, que o segredo tá realmente na formação com as crianças. Eu tô até tocando a minha filha aqui na feira, que eu acho importante influenciar as crianças também, porque serão os personagens que terão um futuro até mais desafiador nesse sentido, mas eles terem mais consciência sobre isso. Então é uma questão social, tem que estar difundido na sociedade isso, de que a irrigação não é vilã, pelo contrário, a gente não conseguiria produzir alimentos como a gente produz se não tivéssemos essa segurança que a irrigação proporciona. E só para lembrar, né, o Rio São Francisco, que é um rio importantíssimo no Brasil, o rio da integração nacional, ele tem outorga de irrigação. E a gente usa menos de 1% da água do Rio São Francisco para irrigação. Os outros 99% vão lá para o Oceano Atlântico. Exatamente, né? Corre para o mar. A gente não usa essa água. Imagina só como é que seria diferente o cenário naquela região do meio do sertão nordestino se a gente conseguisse usar mais de fato aquela região, né? E um outro comentário importante, olha só a Luiz Eduardo Magalhães, que pujança que é aquela cidade em função do agronegócio, e um agronegócio extremamente regulamentado, porque não existe na sociedade brasileira alguma atividade agrícola que seja mais regulamentada, mais pressionada, que tenha que ter outorga, licença, certificado do que o agricultor, né? Exatamente. Então a irrigação, de fato, ela não consome a água, ela só empresta. E isso que você falou é curioso, porque às vezes o pessoal fala de uns fatos, aí eu falo, vocês acham que um projeto de grande envergadura, na margem de uma rodovia, vai passar despercebido se ele está captando muita água? Não tem como. Então a gente realmente segue todo o protocolo, o agro segue, porque vai dar resultado, quem dá resultado é visto. Isso aí. E se você vai dar resultado é visto, eles vão procurar, tá regularizado? Tá. Lógico, tem quem não está regularizado? Tem, porque toda regra tem sua exceção, mas são muito poucos, né? E tem cada vez mais algumas, eu percebo em alguns locais uma facilitação, né, desses processos, porque o agro não pode esperar burocracia. Sim. E agora, mudando um pouco o foco da nossa conversa e falando em tecnologia, em academia, em geração de conhecimento, uma das coisas também que ajuda muito a irrigação vencer essas barreiras é o uso eficiente da água e da energia, que são as duas matérias-primas mais importantes para a irrigação. Como é que a gente usa de forma eficiente? Tendo sistemas eficientes, tendo sistemas bem dimensionados, aspersores, emissores que entregam a lâmina correta na água, uso eficiente das bombas, a irrigação só naquilo que exatamente a planta precisa levar para transpiração. Então hoje os sistemas de irrigação também são muito mais modernos do que aquilo que a gente conhecia no passado, né? Não tem o desperdício de água e nem de energia. Agora, eu também vejo muita geração de conteúdo nas academias, nas faculdades. Como é que a gente faz para que isso se acelere e que chegue mais para a sociedade no geral? Pergunto por quê? Porque a gente tem feito uma série de conversas com governos e a gente percebe que existem ainda desconhecimento de algumas camadas que precisam entender qual que é a eficiência e qual o trabalho que a irrigação faz. Então, como é que a gente pode fazer para que esse conhecimento gerado na academia seja entregue mais rápido para o produtor e para a sociedade? Essa é uma excelente pergunta e é recorrente para mim, né? Quando eu tomei a decisão de falar nesse linguajar mais facilitado, até traduzir artigos e transformar aquelas 10, 20 páginas de artigo em inglês com informação muito densa para uma pessoa leiga entender a informação principal.
eu me deparei e me questionei sobre isso, né? Os trabalhos científicos que a gente faz muitas vezes ficam engavetados ou servem apenas para nós mesmos dentro da academia. Em alguns casos rola até muito ego em produzir. Então eu comecei a perceber que, infelizmente, na academia a gente não tem essa formação para facilitar a comunicação. A gente tem diversas formas de se comunicar. Eu uso mesmo o exemplo do DNA, que foi descrito em 2 páginas apenas. Então a gente às vezes vai colocar um artigo lá, uma experimentação em 10 páginas e acaba Floreia, que ninguém... né? Exato. Então eu acho que nós, enquanto pesquisadores, precisamos melhorar esse discurso, transformar aquela informação. Não estou dizendo que não devemos fazer o artigo científico, está lá, mas eu tenho que ter um resumo dele bem mais claro, com linguajar acessível e mais prático para a pessoa. Qual é a principal informação que esse trabalho traz, né? Alguns artigos trazem até lá os destaques, né, os highlights, com pontos assim chave que resumem o artigo. Mas também existe uma questão que também muitos técnicos não conseguem interpretar artigos científicos. E existe uma fonte de conhecimento muito grande o artigo científico, né? Se você pegar e ver um trabalho direcionado para aquilo que lhe interessa, você vai ver uma solução para algo que já lhe perturba há um tempo e alguém já estudou aquilo e te mostra, não é por aqui. Você não precisa inventar a roda, né? Exatamente. Às vezes um resultado ruim não é um resultado ruim, é um resultado bom, já mostra, não siga esse caminho. Então a gente está antenado, né? Buscar esse tipo de trabalho é muito bom. Mas eu entendo e eu tenho me proposto a isso e convido outras pessoas também a fazer isso, facilitar essa informação. Às vezes o que eu falo lá no Instagram é resultado de um artigo que eu estudei há uns 2 anos e essa informação ficou na minha cabeça e eu entrego pronto. E você assim. sintetizou lá em alguns minutos de vídeo, né? Exato. Aqui na feira mesmo, já encontrei vários colegas, né, que atuam na irrigação, que são de alto nível, mas a gente conversa e sempre percebe, olha, eu já li um artigo que fala sobre isso, e esse seu problema se resolve dentro dessas condições, dessa forma. Aqui mesmo a gente já começou a trocar esse produto, né, mental, que é muito valioso, que pode daqui a uns 2, 3 anos estar materializado num lançamento. Aqui na feira é bem capaz, porque toda a solução física surge de uma ideia, de um problema, e a gente, quando resolve esse problema na mente, vai materializar, e temos aí o que a gente tem aqui fora, né? Pivôs, os corners, os emissores, enfim. É isso que eu tenho prezado hoje, mas pedido que o pessoal também busque entender melhor o que eles querem para buscar essas informações. Aí depois a gente usar as ferramentas para resumir. E nessa busca por conhecimento, a gente tem sempre que lembrar que o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, quando o nosso distribuidor, nosso projetista está fazendo um projeto de irrigação, ele usa dados de solo, de plano altimétrico, de situações no Rio Grande do Sul que não funcionam lá no Mato Grosso, ou na Bahia, ou no interior de São Paulo. Então você precisa realmente ter um histórico de manejo agrícola muito, muito pesado no Brasil, tá? Então eu consigo ver também a academia ajudando cada vez mais a gente, buscando informações, tabulando essas informações para a gente ter histórico. Exato. E assim facilitar a vida daquele irrigante que está começando agora. Exatamente. Ele já vai aprender com a experiência de um vizinho. E por isso que os nossos distribuidores, eles batem muito na tecla da importância de fazer um bom projeto. Exatamente. Para também não frustrar as expectativas do irrigante. Essa é uma pergunta, eu acabei deixando de responder isso, né? Da questão da eficiência do uso da água, sem dúvida a evolução, a evolução tecnológica dos produtos, né? Das máquinas que temos no campo, ajudou muito a gente a resolver alguns problemas de eficiência. Os emissores que cada vez mais estão entregando água, na quantidade correta, ajudam a gente a melhorar essa eficiência. E aí junto as ferramentas de manejo, que com a informação isso tem ficado melhor, tem ficado mais, posso falar, tangível. Hoje a gente, por meio das redes sociais, escuta os produtores darem relatos assim, eu consigo ver meu solo falando comigo. As coisas são em tempo real, né, hoje em dia, né? E isso que você colocou do histórico é muito bom, porque nem todo mundo consegue investir naquela tecnologia do momento. Então, existem protocolos para todos os níveis, né, de investimento. De adoção, né? Exato. E quando você registra esses dados, a gente vive agora a era dos dados, temos informação a cada segundo, cria um cenário para tomar uma decisão melhor, mesmo que você não esteja com a informação real. Porque o que a gente tem, quando a gente cria um monitoramento de muitos anos, isso ajuda a criar um alicerce para tomar a decisão mais assertiva. Né? E nessa questão de dados, a gente também tem que buscar fontes que sejam precisas. Exato. Né? Nós estamos lançando aqui na AgriShow desse ano, em 2024, uma nova parceria, que não é nenhuma parceria mais, é uma aquisição. A Lindsay acabou de adquirir parte da Metos, uma empresa da Áustria, e que é especialista em fazer
estações meteorológicas, sensores de solo, umidades, também entregar dados de agrometeorologia, boletins de agrometeorologia. E aí você consegue colocar essas informações diretamente no nosso FieldNet, que é o nosso sistema de gestão do nosso pivô, e alterar o teu manejo agrícola. Essa semana, curiosamente, a gente está passando por uma semana de massa de ar quente aqui na região de São Paulo. Nessa região de São Paulo, as temperaturas estão acima de 5 graus da média desse finalzinho de abril e maio. Tem que mudar o manejo. Tem que mudar o manejo. E se você tem uma estação meteorológica instalada na tua propriedade, você vai estar fazendo o manejo para o teu microclima. Exato. E não com alguma coisa que você buscou no histórico ou numa estação meteorológica que está a centenas de quilômetros daqui. Então, Exato. essa necessidade de fazer, como você bem disse, a tabulação dos dados e aplicar, ela é fundamental. Exato. Você falou microclima. O pessoal entender. Eu estou em Ribeirão agora e toda a região está sentindo um calorão. Mas eu posso estar embaixo de uma árvore, eu aqui agora estou no microclima, tem ar-condicionado, posso estar embaixo de uma árvore, tem um ar-condicionado, estou num clima mais agradável. E quando você tem ali uma cultura, ela tem um microclima. E naturalmente, se eu tiver uma estação meteorológica que consiga me dar informações agrometeorológicas daquele ponto, eu consigo refinar ser mais preciso, ainda. né? Exato. Refinar. Hoje a gente fala de gestão de água a nível de gota mesmo. Cada segundo, cada minuto que a gente tem ali de água, mais ou menos, isso conta no final. A gente busca eficiência. Professor Otávio, para começar a encerrar a nossa conversa, o que você diria para esse estudante de agronomia que frequenta a tua cadeira na academia, que frequenta a faculdade, o que ele precisa fazer para seguir no rumo da irrigação? E aproveito e falo uma dor que eu tenho para você. Um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil para aumentar a irrigação é mão de obra. A gente não tem mão de obra para trabalhar em projeto, em desenvolvimento. A agricultura no Brasil é diferente, ela é tropical. A gente não tem mão de obra nos nossos distribuidores para fazer projeto. E a gente não tem mão de obra também no nosso cliente, que está lá no dia a dia fazendo manejo. Então, como é que a gente inspira esses jovens estudantes que estão aí na cadeira de agronomia hoje e outras cadeiras a se dedicarem mais à irrigação? Primeiro ponto é perder o medo. Não é clichê que eu estou falando, é porque realmente quando se fala em irrigação, logo o pessoal lembra da hidráulica e começa a achar que irrigação é só isso. Aí esse medo trava o pessoal, não vou seguir. E eu acho que esse é um dos grandes motivos pelos quais hoje nós temos essa escassez de mão de obra, mesmo qualificada. Né? Eu vejo que é uma escassez muito grande porque o pessoal foge. A gente já lançamos cursos uma época aí e conseguimos ter 40 projetistas formados. O pessoal tem aqueles que, mas mesmo assim, eles não conseguem abastecer o mercado. Por quê? O mercado de irrigação está crescendo cada vez mais. Quer ver isso? Vai no Atlas da Irrigação, põe aí no Google Atlas da Irrigação. Você vai ver números reais de que tem uma área enorme para crescer e vai precisar de profissionais. Eu tenho posição na Lindsay há 2 anos aberta, que a gente não conseguiu repor ainda. Olha né? isso, oportunidade. Nossos distribuidores também, né? Exatamente. Então, assim, eu não tenho experiência. A experiência dá para adquirir, mas o primeiro ponto, e hoje nós temos tantas formas de você buscar a formação paralela àquilo que a universidade ensina, porque é humanamente impossível em 4 meses, um semestre de aula, você saber tudo de irrigação. Você sabe tudo de irrigação, Cristiano? De jeito nenhum. Eu não sei. E eu não vou chegar... todos os dias. A gente encontrou agora há pouco o professor Tomazella ali, que é uma fonte de conhecimento. Sim. Tantos outros, esses caras não têm. Eu lembro que o professor Frisoni uma vez me falou, Otávio, estou para aposentar. Se eu pudesse botar um pendrive na minha cabeça e passar o que eu sei para alguém, porque eu não vou conseguir colocar isso em livros ainda. Então, olha, não tem como. Então, não acho que você vai entrar, vai errar, vai acertar, mas você vai desenvolver. E esse seu desenvolvimento vai casar com o desenvolvimento da agricultura irrigada do Brasil. Tenho certeza disso, né? Cada um no seu quadrado lá, ou na informação, ou na prestação de serviço, ou no dimensionamento, enfim. É um mercado que está de braços abertos para todo mundo. Não é excludente, ele é extremamente inclusivo e cada vez mais se conecta com os outros setores no agro, né? Professor, eu queria agradecer a tua presença. É uma felicidade muito grande nós aqui da Lindsay receber um jovem professor universitário. A gente tem no Brasil uma história de sucesso de grandes cabeças, grandes pensadores da irrigação que estão agora dando espaço para novos talentos como você. Agradeço demais a tua presença. Continue com a gente aqui na Lindsay e tem muita coisa para fazer em irrigação no Brasil ainda. Tem mesmo. Eu agradeço pelo convite. Fico feliz de estar aqui contribuindo também com levar conhecimento pro pessoal. E irrigação é isso, pessoal. Temos que irrigar, tá? O mercado espera por vocês, não tenham medo. E qualquer dúvida, procura o pessoal que a gente vai estar te orientando aí também. Legal. Obrigado, professor Otávio. Um abração.